do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o assunto de números decimais. Agora vamos dar só uma pequena retomada do que a gente viu na última aula. A gente viu a transformação de decimal em fração, né? Quando a gente tem os números decimais para transformar em fração, por exemplo, como aqui tem 0,12, eu posso transformar ele aqui já pela leitura. Aqui eu posso ler como 12 centésimos, certo? Então aqui eu posso dizer que vai ser a fração como 12 sobre 100. O outro jeito que eu expliquei foi como você pode colocar o número que está depois da vírgula no numerador da fração e embaixo no denominador você vai colocar o 1 e vai colocar os zeros na quantidade de casas que tem depois da vírgula. Aqui tem duas casas, então vai ser 2 zeros, certo? Porque aqui desse modo a gente vai ter uma fração decimal, né? Uma fração que no denominador a gente vai ter 10, 100, 1000 e por aí vai. Aqui a gente já tem 2 inteiros e 5 décimos, certo? Então a gente pode ter aqui a fração como? A gente pode escrever aqui o 25 sem a vírgula como numerador. E embaixo a gente já coloca o 1 no denominador e os zeros vai ser a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Neste caso só tem uma casa. Então vai ficar só um zero, décimos. Então aqui eu já tenho o quê? Depois da vírgula tem uma casa representando os décimos. Então eu já sei que aqui embaixo no denominador vai ser 10. Próximo número aqui, ó, 0,312 ou 312 milésimos, eu já sei que o meu denominador vai ser 1000, né? E o 312 aqui depois da vírgula vai ser meu numerador. A gente tem aqui 11 inteiros e 15 centésimos, então a gente já sabe aqui que meu denominador vai ser 100. E eu posso repetir, como aqui tem um número aqui na parte dos inteiros, eu posso repetir todo mundo aqui em cima sem o uso da vírgula. Então, vai ficar 1115 sobre 100. E por último aqui, ó, 4 décimos, ou 0,4, então vai ser 4 sobre 10. A gente também viu a transformação de fração em decimal, já ao contrário. A gente tem a fração para transformá-la em decimal. A gente vai fazer ao contrário. Aqui a gente pode fazer como? A gente tem uma fração aqui que é decimal, que a gente tem aqui no denominador números que vão equivaler a 10, 100, 1000 e por aí vai. Então, a gente vai fazer o seguinte, a quantidade de zeros que vai ter aqui embaixo vai fazer com que eu mude o número que vai estar aqui em cima. Aqui tem 2 zeros aqui embaixo, então o que é que isso vai dizer? Que a vírgula que está aqui no final do 2, ela vai andar 2 vezes para a esquerda, no sentido da esquerda. Tá? E depois que eu parar essa vírgula, eu acrescento o zero antes dela, se ela parar antes de algum número aqui, ó. Como aqui são 2 zeros, a vírgula que estava aqui no final do número que estava invisível, essa vírgula, ela vai aparecer e vai voltar. 2 casas, parou aqui antes do 1, então a vírgula fica aqui. Como não tem ninguém para ela passar, então antes dela eu acrescento o zero, então vai ficar 0,12. O próximo número, 25 sobre 10, aqui só tem um zero, então a vírgula só vai andar para a esquerda uma vez. Então, ela está aqui no final do número, que está aqui no numerador, ela está invisível, ela vai aparecer e vai andar somente uma vez. Então, ela parou aqui entre o 2 e o 5, então vai ficar 2,5, ou 2 inteiros e 5 décimos. Por último aqui, 4 sobre 10, ou 4 décimos. Já pela leitura da fração, você já pode imaginar que aqui 4 décimos nessa fração vai ser 0,4. Já que a fração não tem embaixo dela 10, 100 ou 1000, você pode fazer uma fração equivalente a ela, né? Você multiplicar um número tanto em cima como embaixo, para que essa nova fração no denominador tenha, né, 100, 10 ou 1000. Para você poder fazer dessa maneira. Ou então você pode fazer aquela relação da fração da divisão, em que o numerador vai ser dividido pelo denominador. Neste caso, vamos dividir o 3 para o 4. Como a gente sabe que não dá para dividir 3 para 4, a gente vai agora acrescentar um zero do lado do 3, para que aumente o valor dele. Vai ficar 30 dividido para 4. Como eu acrescentei um zero aqui antes de colocar qualquer valor aqui, então aqui no quociente eu tenho que colocar 0 e uma vírgula. Aí eu continuo minha divisão. Então, tenho 30 dividido para 4, que vai caber um 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 vai restar
2. 2 eu consigo dividir por 4? Não, porque ainda é menor. Então, eu posso, de novo, aqui acrescentar um zero. Agora está 20. Como aqui eu já coloquei um zero e uma vírgula, então, eu não preciso mais acrescentar zero ou vírgula novamente aqui no quociente. Ok? Então, faça a divisão normal. 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. Porque 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então, aqui 3 sobre 4, essa fração vai ser 0,75 na forma decimal. Agora, a gente vai falar um pouco da comparação de números decimais. Estudamos que podemos acrescentar ou retirar zeros à direita da parte decimal de um número sem alterá-lo. Por exemplo, 2 inteiros a gente pode escrever assim, ó, 2 ou 2,0 ou 2,00 e assim por diante. Então, eu pude acrescentar aqui zeros ao lado direito do meu número e eu não alterei. Outro exemplo, metade, que é 0,5 ou 0,50 ou 0,500 e assim por diante. Outro exemplo aqui, 0,4 é igual a 0,40, que é igual a 0,400. Esses zeros à direita aqui não vai modificar o meu valor. 7 é igual a 7,0, que é igual a 7,00. Então, novamente, quando eu coloco ou eu retiro zeros à direita, né, ao lado direito, de qualquer número, eu não vou alterá-lo. Para comparar, usamos os sinais de igualdade, o de maior que e o de menor que. Para comparar os números decimais, temos que observar algumas coisas. Comparar as duas partes inteiras, tá? Que são os números que vêm antes da vírgula, tá? Se as partes são iguais, vamos comparar então agora os números representados pelos algarismos das decimais. Então, aqui, quando os números, a gente começa a comparar os números pela parte inteira, a gente vê quem é maior pela parte inteira. Aqui, 12,52 é maior que 9,45. Já quando a parte inteira é igual, neste caso aqui, ó, 14,38 e 14,63, a gente vai começar a comparar a partir do próximo número que vem depois da vírgula. Neste caso, está aqui nos decimais, né? Na casa decimal. Então, aqui tem 3 e aqui tem 6 na casa decimal. Então, 3 aqui é menor do que 6. Logo, 14,38 é menor que 14,63. Agora, se for necessário, os números representados pelo algarismo dos centésimos. Se além da parte inteira for igual entre os números e a parte decimal também, né? Onde fica a casa dos décimos. Então, a gente vai para a casa dos centésimos. Aqui a gente tem 51,76 e 51,73. Então, na casa dos centésimos, a gente vai fazer a comparação. 6, ele é maior do que 3. Logo, 51,76 é maior que 51,73. Outros exemplos, 7,04 é menor que 7,4. Aqui na casa dos decimais tem um 0 e aqui na casa dos decimais tem um 4. Então, 0 é menor que 4. 12 é igual a 12,00. Então, esses zeros que eu acrescentei à direita do 12 não mudou o valor dele. Então, permaneceu igual. 5,78 é menor que 8,14. Então, a gente observou aqui primeiro pela parte inteira, que era diferente. Então, 5 é menor que 8. Logo, este número todinho aqui decimal é menor do que este. 9,87 é maior que 9,799. Aqui a parte inteira é igual, então eu fui para o próximo algarismo, que aqui é na casa decimal. O 8 é maior do que este 7. E aqui 11,48 é maior que 11,41. Eu utilizei já da casa dos centésimos, né? Aqui para poder fazer a comparação. Agora vamos para exemplos. Use sinais de igual ou diferente. Esse sinal com o sinal de igualdade cortado é chamado de sinal diferente nos números abaixo. 1,2 é igual ou diferente a 0,12. São diferentes, né? São valores diferentes. 3,6 é igual ou diferente a 3,60. Igual, né? Porque aqui são o mesmo número, eu só acrescentei um zero à direita dele. Então, não vou mudar o valor.
14 é igual a 14,00 ou diferente, que vai ser igual também, né? Porque eu acrescentei 2 zeros à direita e não mudou o valor do número. E 1,05 é igual ou diferente a 1,5. Diferente, ó, aqui na casa dos décimos eu tenho 0 e já aqui neste número eu tenho um 5, então é diferente. Outros exemplos aí, compare os números decimais utilizando os sinais de menor que e maior que. Então, 6,02 é maior ou menor que 6,2. Como a parte inteira é igual, a gente vai para os próximos algarismos que ficam depois da vírgula, que são a casa dos décimos. Então, aqui 0 vai ser o quê? Menor do que 2. Logo, o número 6,02 é menor que 6,2. Aqui, 5,4 é maior ou menor que 5,197. De novo, a parte inteira aqui é igual, então a gente vai para a próxima casa aí, que é a casa dos décimos. O 4 ele é maior do que o 1, que está na casa dos décimos. Então, logo, 5,4 é maior que 5,197. Agora temos 3,86, ele vai ser maior ou menor que 3,799. Então, a parte inteira ainda é igual. E aqui na parte dos décimos, o 8 é maior do que o 7. Então, logo, este número todo é maior do que este. Por fim, temos 10,5 e 11. Então, aqui a parte inteira é diferente. Temos 10 e temos 11. Então, logo, 10 é menor do que 11. Então, logo, 10,5 é menor do que 11. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, continuando, né, o assunto de números decimais, revendo alguns conteúdos que vimos em outras aulas e completando aqui essa parte de números decimais, estudando um pouco sobre comparação. Resolva as atividades, tire suas dúvidas com seus professores e até a próxima aula.